Amados, boa noite. Final de domingo, não? E vamos para as nossas reflexões. E logo de início, diante da turbulência mundial, nós precisamos pensar. Inegavelmente, se não nos fixarmos nos ensinamentos do Cristo, estaremos à deriva. Vamos pensar só em coisa material e nós estaremos à deriva quando tivermos que fazer a nossa grande viagem. Portanto, façamos um compromisso conosco mesmo de estudarmos esses ensinamentos do Cristo e tentar colocar em prática tudo que o cristianismo nos ensina e nos alerta. Não há mais tempo a perder, amores, não há. Procuremos amar mais, nos instruir, e aí vem praticar a caridade. E desta forma, iniciamos a nossa prosa de hoje, o Tabor e a planície. Nós falamos que Jesus abençoe você, abençoe a sua família, abençoe o seu lar, abençoe o seu trabalho, abençoe todas as pessoas que te cercam e que te dão amor verdadeiro. E que tenhamos então esta noite linda. E vem chegando conosco aqui Sônia Bueno. Tivemos uma manhã muito bonita hoje. Maria Aparecida, minha filha, boa noite, mãe, boa noite. E nós precisamos falar agora o que nós falamos cedo, viu, Sônia? Que está, eu acho que nós colocamos em todas as prosas aí, vocês também, Sônia, coloca no Clube do Livro, nos grupos aí, sei lá, esta união dos franceses e da França e do Brasil. Oi, linda Estela Novelli Lenotti, boa noite, mestra amada, você, linda. Rose Cantarim, isso mesmo, Rose, precisamos de tudo isso, não tem jeito, não? Então, nós avisamos que a partir do dia 5 de novembro, dia 5, vai passar pela Facebook, não sei, YouTube, palestras de autores brasileiros para a França. Quem irá receber tudo isso e retransmitir automaticamente é o Pierre Figueiredo. Ele é francês, mas aprendeu português com a sua mãe. À medida que o palestrante brasileiro vai fazendo a palestra, ele, Pierre, vai passando para todos os franceses. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque, gente, o berço do Espiritismo é a França. Há 171 anos, Kardec debruçou-se sobre as obras e por 14 anos, até o seu desencarne, dedicou-se ao Espiritismo.
a obra dos espíritos. Mas sempre é bom lembrar que isto não foi por acaso, vontade só do Kardec, não. Foi uma inspiração muito grande, tudo atrelado pelo Espírito de verdade, que é Jesus, e que ele havia prometido, Consolador. Então está aí toda essa obra. Mas a França não fala nada de Jesus, é muito pouco. E eu não me lembro, há uns 20 anos eu fiz uma viagem com vários espíritas. Nós fomos para o 2º Congresso Mundial Espírita em Portugal. E de Portugal nós fomos para a França. E conhecemos a França, algumas coisas, e principalmente o túmulo de Allan Kardec no Père Lachaise. É esse o nome desse cemitério. E aí há um túmulo completamente florido diariamente. E a gente conversou com algumas pessoas que trocamos assim um português afrancesado e deu para entender que eles admiram o Kardec, então fazem promessa, leva flor e consegue coisa e tal. E nós ficamos assim, tiramos fotos, coisa e tal. E está lá, porque está bem escrito em francês: nascer, morrer, renascer, tal é a lei. Então, está aí os dizeres da doutrina. Mas, aí a conversa que eu tive com o Orson é que não ia falar, pedindo para falar mais de Jesus. Por quê? Porque os franceses têm uma mágoa muito grande dos católicos, porque o homem é que faz as anarquias, está vendo o que está fazendo. Então, em nome, o clero católico, em nome de Jesus, fizeram a noite de São Bartolomeu, no governo do rei Carlos VI, e, gente, numa noite, eles mataram 3.000 protestantes. E por causa disso, não se fala em Jesus. Como que falar de um Jesus na França, se ele, em nome dele, só porque outras pessoas eram de outra crença, teria que morrer? Impressionante. O homem é que faz todas as confusões possíveis dessa vida. E então isso faz 500 anos. E agora, então, quem vai falar primeiro é o Orson. Mas tem duas senhoras também de Ribeirão Preto que estão animadíssimas. Agora que eles vão ouvir falar bastante de Jesus, falar de esses trabalhos que nós fazemos, isso não existe na França, não existe, entende? Então, quem sabe chegou a hora, não, de a doutrina espírita voltar com conhecimentos lá para a França, da onde nasceu, não? Nós não podemos também deixar de lembrar que o grande benefício para essa quantia de espíritas que temos no Brasil, graças ao Chico Xavier, com 400 obras mais, e ao Divaldo Pereira Franco também. E, além disso, o Divaldo foi um indivíduo que viajou o mundo inteiro divulgando o Espiritismo. O Chico não podia fazer isso. E, pela pesquisa que fizemos do IBGE, nós temos 3.800.000 espíritas atuantes. Nós temos. Mas nós temos 40 milhões de simpatizantes. Olha que interessante. Pessoa que escuta, entendeu? Então,
Muitos procuram só por causa de reunião mediúnica. Não é correto. A reunião mediúnica, nós temos falado claramente, é para auxiliar os espíritos menos esclarecidos, que precisam de uma nova orientação também, e alguns indivíduos obsediados, que caem, nós vamos ver no texto hoje. E então, agora, amar, instruir e caridade, não pode fugir disso, não pode fugir disso. Então a gente fica muito feliz e eu torno a convidar vocês aqui de Bitinga para participar do Aprendiz da Fraternidade de domingo, porque estamos estudando o livro, estudando, não é? Tererê, tererê, estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico e do Emmanuel. Hoje foi uma bênção, a Maria Angélica foi muito feliz, e então, aí você vai vendo. E para a alegria nossa, tem uma irmã nossa chamada Ana Paula, diz que vai filmar tudo, gravar tudo, pôr no YouTube, sei lá, vamos em frente. Divulgar a doutrina é que é importante. Parabéns, Maria Angélica, e vamos agora para essa primorosa obra, que vai estar também no YouTube, que a menina vai colocar, entende? Então, eu dei para ela desde o primeiro capítulo, e aí ela vai colocando, quem não seguiu, segue, não? Vamos agora para o Tabor e a planície. É bom lembrar também que todo esse desconforto no Oriente, Israel, Irã, Hamas, gente, eles não conhecem Jesus. Eles seguem o Alcorão. É olho por olho, dente por dente. Por isso que o Betaniah falou que vai matar todos de Gaza, porque ele segue esta, não é Jesus. Entende? Porque foram eles que crucificaram Jesus. Olha que mundo complicado. Vai comigo, vai para você ver. Complicado demais, né? Rosângela Aparecida Bandeira, boa noite, linda. Vera Lúcia de Oliveira Nascimento, boa noite, bem. Silvana Furuta, muito bom. Amém, muito bom. Mauro, você viu? A maior caridade é a divulgação da doutrina espírita. Porque quando você divulga, Mário, alguma coisa fica. Ah, é para fazer caridade? É. No espiritismo não tem ritual, não tem nada, não tem nada. É amar, instruir e caridade. Tá? Então, você continua fazendo a sua parte, meu amor. Gláucia, boa noite, meu amor. Consegui chegar. Onde será que estava? Boa noite, amada. Boa noite. Vamos lá. O Tabor e a planície. Tabor é um local alto e a planície é um local baixo. Aí a Amélia quer falar da transfiguração de Jesus. Só que ela começa já quando eles haviam descido, indo para a planície. E depois ela volta para explicar o que foi a transfiguração. Então vamos lá. Com a força da sua realidade, poderia ser considerado argumentos, as bênçãos de Deus no monte e os conflitos do homem com toda a sua pujança na planície. Por quê? Estavam todos na parte baixa. E Jesus e Tiago e Pedro estavam no Tabor, tá? Vamos ver lá. Mas a Amélia antecedeu, ó. Desciam, vamos descer. Pedro, Jesus, Tiago e João, das culminâncias do Tabor, onde comungaram com as excelências de Deus ao encontro
das baixadas espirituais das criaturas. Então, eles estavam no Tabor, ela não quis contar nada agora, e aí então agora ela conta descendo. Cleusa, oi meu amor, muito bom, orações pela paz, abraço fraterno, estamos caminhando. Raquel Greguinanin, muito boa noite, meu amor. Então veja bem, e há pouco, resplandecente, o mestre estivera envolto por uma esfera de poderosa luz e dialogara com os venerandos antepassados do povo. Quais? Moisés e Elias. Lá no Tabor, então, Jesus se transformou, se iluminou barbaridade e conversou com Moisés e Elias. As emoções ainda não se aquietaram no contato habitual. E a curva descendente das dores tomava forma chocante no terra a terra das contingências humanas. No alto, a visão da vida verdadeira era uma coisa. Ao sopé, embaixo, na planície, as angústias, os sofrimentos, a lepra, a fome, tudo isso. Então, aí, um rapaz está num processo de obsessão que a gente falou que faz a mesa mediúnica, não? Então Jesus disse, já está na planície, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Falou Jesus com firmeza na voz, na qual a piedade se misturava à energia. Ele falou sério, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E esse processo, naturalmente, é do pensamento do rapaz também. Niceia Carvalho, boa noite, querida, boa noite para todos. Ada Andreoli, Josiane Shelley Sauim de Lima, boa noite, querida, boa noite. Não houve debate entre Jesus e o Espírito, e o rapaz parado lá. Tudo simples. A cena breve culminou no declínio do jovem que ficara prostrado como morto, banhado por um suor e desfigurado. Porque é o seguinte, quase a gente não fala de processos obsessivos, mas eu, menina de 7 anos, vi isso com a minha mãe na maior plenitude que se pode imaginar. Ela estava quieta num canto assim, de repente ela levantava e quebrava toda a louça, do mínimo que a gente tinha. Outras vezes, alguém dava um prato de macaronada para a gente, porque nós estávamos vivendo um período muito difícil. Ela tomava da minha mão e falava, joga fora, tem veneno. E eu querendo comer macaronada. E isso foi o processo obsessivo, o espírito tomando conta da pessoa. É de uma forma, porque tem 3 tipos de obsessão. Simples, a subjugação e também, então veja bem. Aí, ela estava um dia, meu pai pregou um prego no poço, porque ela ia se matar. Um dia, ela estava trançando o cabelo, bonito. E aí, o papai escondeu a tesoura, ela achou a tesoura. Ela cortou só uma trança. Aí ela falou, ai, o que eu fiz, Quinzinho, ó, cortei meu cabelo, foi sem querer. Papai entendia. Ele era
um espírita estudioso. Muito bem. A última façanha tinha, na marcenaria do meu pai, tinha um latão grande no fundo, e nesse latão é o que tocava a energia para a máquina. E a minha mãe desapareceu. E meu pai, filha, cadê sua mãe? Não sei, pai, não sei. Daí um pouco ela aparece toda molhada. Era sorte que ela não morreu afogada, porque segurou nas beiradas do latão. E aí o papai achou um local perto de Campinas, um sítio onde havia um grupo de médiuns importantes que levavam a sério, e foi de trem com a minha mãe. Eu não sei nem com quem eu fiquei. E foi de trem com a minha mãe. Tadinho, não? E aí, uma manhã, ele levanta, porque ficava vários dias, e não achava minha mãe. Não achava. E perguntava para os outros, não achava, não achava. E aí ele foi ver a cerca, tinha um pedaço do vestido dela. Uma cerca de arame de 4 fios, tinha uma ali. Ele falou, meu Deus, ela passou aqui. Ele atravessou a cerca e foi andando, andando, viu minha mãe sentada no barranco, rindo, rindo. E que foi, Nézia? Que foi? Olha ela lá, olha ela lá, rodando na árvore. Quem é? Ah, ela fala que chama Genoveva e tem o cabelo curtinho e, olha, muito batom. Meu pai falou, então, deixa ela ir, ela está alegre, ela está passeando, coisa e tal. Não explicou nada de espiritismo. Vamos voltar para lá. Muito bem. Quando chegou a noite, fez uma reunião mediúnica e minha mãe no quarto, ela se comunicou. Eu sou a Genoveva. Eu queria acabar com ela. Eu queria que ela se suicidasse como eu fiz. Veja, até a pessoa dialogar, 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 e vai convencendo, vai para Jesus, ou é outro caminho, entende? Muito bem. E aí, depois disso, ela falou, eu vou. Nunca mais a minha mãe teve nada. Veio para casa, normal, normal. Existe? Existe. E aí, então, é por isso que nós sempre falamos um caso assim, para vocês perceberem, a doutrina, ela é linda, ela não tem ritual, não tem nada, nada, é só amor, orientação, encaminhamento dos encarnados, dos desencarnados, é isso aí. E aqui aconteceu isso, o mestre viu o moço desfigurado no chão, comovido, curvou-se, tocou a fronte do ex-obsediado e o levantou com um gesto cativante. Era quase um menino. Sofria desde a tenra idade, sob o jugo violento do impiedoso algoz desencarnado. Gente, por isso que Jesus recomenda muito, vigiai e orai. Porque quando estamos orando, não tem a intromissão. Eles não acham guarida aqui. Entende? Não acha, não acha. Não. Olha aí, a Silvia Carline. Hoje você não foi, hein, amor? Boa noite. Elisete Braga, boa noite, querida. Marta Moura, tá precisando ir. Josiane Camilo Novella, boa noite, meu amor. Então, vocês vejam um caso de que Jesus já está na planície e acode esse menino obsediado. E esse menino sofria desde a tenra idade, porque eles, quando vão obsediar, os maldosos, quando a criança faz birra, em vez de bater, socar, faz um Pai Nosso. Quem está perto, o ruim vai embora. Faz o Pai Nosso. É assim. As raízes do ódio nefando
se perdiam nas sombras do passado, quando foram comensais de mesa farta da loucura e se enredaram em odiante cena de sangue. Por que esse espírito estava fazendo isso conosco? Ou nós arrumamos problema hoje, ou então é do passado. Aqui está falando que no passado, esse menino, um senhor, mesa farta, coisa e tal, e até que chega num desacordo, e aí mata o outro, e não esquece, aí está. O parasito espiritual se emanara, se juntara ao sofredor e reproduzia nele os esgares epiléticos em que se consumia, vítima desse mesmo escravo do ódio. Então ele achou, agora sim, você me paga. Por isso que a gente sempre, quando conversa nas prosas nossas, a gente diz, gente, Jesus não deixou nem uma religião. A religião de Jesus é o amor. Então, tem que se ter o respeito mesmo por todas. Mas tem que também verificar se estamos trabalhando para que nossas crianças, nossos alunos não sejam assediados. Gente, é tudo igual. No SOS do educandário, entrou na sala, faz Pai Nosso. Claro, tem que fazer, não? Vamos em frente. Então, na volúpia da vingança, ele atirava o rapaz contra o solo, ateava fogo na veste e tentava afogá-lo. Tentava. As esperanças da família se apagavam na lâmpada sem lume das tentativas de cura. Impossível. Interessante que quando eu estou lendo esse texto, que eu lembro do papai, ele nunca desanimou. Ele nunca falava assim para o meu pai: seu Joaquim, coloca sua mulher no juqueri. Não, coloca seu Joaquim, ela não vai sarar. Entende? Mas o papai sabia que era um processo obsessivo. E como existe tantos gente que estão nos manicômios, porque estão nesse patamar. Mesmo no campo da droga. Se o indivíduo pensou na droga, o espírito drogado acopla aqui, ele tem que usar, ele é escravo desse espírito usuário de drogas. Existe isso, entende? Vamos em frente. Então, o seu pai, o pai do menino, ouvira falar de Jesus e o trouxera na expectativa duvidosa de ver o filho recuperado, perdido como se encontrava, aniquilado totalmente. Transcorreram-se 8 dias após confissão de Pedro. O mestre tomou consigo Pedro, Tiago e João. Levou-o sozinho à parte para um monte. Veja bem, Amélia fez isso. Jesus desce, cura o rapaz, aí é que ela vai contar o que aconteceu no Tabor. Agora, transcorreram-se 8 dias que ele estava na planície, cuidando das pessoas, alimentando. Então, e aí ele pega o Pedro, o Tiago e o João e vão para o Tabor. Agosto, em plenitude, derrama sua taça de luz e calor sobre a terra. As papoulas e as margaridas jazem crestadas em hastes vencidas pela canícula.
É o que a gente vê no verão, tudo secando, animal morrendo, né? Mas o sol, o céu muito azul e transparente concede uma visão infinita em todas as direções. À medida que o Tabor vai sendo vencido, vai subindo, os painéis se desenrolam. Embaixo, os campos de trigo ceifado, a mancha pardacento prateada do Jordão, na configuração de imenso instrumento musical entre uma cerca. Para as bandas do Oriente, erguem-se altaneiros os montes Galade, e ao poente cintilam as águas do Mediterrâneo, com o imenso espelho refletido, através de uma garganta natural entre o Monte Carmelo e os contrafortes do Líbano. É esse local que está acontecendo isso. Depois, ao norte, o Genezaré, salpicado de velas coloridas, e orlado para Tiberíades, Magdala, Cafarnaum, Betsaída, todas essas cidades que a gente já falou alguma coisa delas. De forma arredondada, a plataforma batida pelos ventos, às vezes coroadas de algumas flores, então chegava a 562 metros de altitude. Você já pensou para subir Jesus, não? Agora vai prestando atenção. À noite ainda demora algumas horas para estender o seu manto imenso sobre o céu. Os meses de agosto são de longos dias. O calor asfixia e requeima a rala vegetação. A jornada é longa na conquista do Tabor. Mais de 4 horas de marcha lenta e cansativa, embora a beleza da paisagem deslumbrante se fixava ao redor. Atingido o cume, o alto, ponto mais alto do Tabor, o mestre se põe em oração. Os discípulos, o Pedro, o Tiago e João, os discípulos, suarentos e cansados, adormecem à sombra dos arbustos escassos. Jesus não. Jesus foi para o ponto mais alto do monte e vai orar. E os discípulos foram descansar, porque era difícil. Um grande silêncio envolve tudo e todos. O mormaço quase que asfixia tudo. À noite, vence a natureza. E o mestre ora. A madrugada alcança Jesus em oração. Os companheiros dormem. Vozes percutem na monotonia. Os discípulos despertam assustados e são dominados pela visão sublime da transfiguração do Mestre. Com as vestes maravilhosas e claras, estava conversando, muito iluminado, e o pé não estava calcado no chão, mas no alto, conversando com Moisés e Elias. E as palavras vibram no ar, mas não são palavras comuns. Logo após
diluída a visão, porque Jesus conversou. O Moisés é que fez um grande médium de efeitos físicos, aos 10 mandamentos. O Elias foi aquele que mandou matar muitos indivíduos que não adoravam a Deus, mas adoravam Baal. E aí ele reencarna como João Batista e também morre degolado. O que ele fez, teve que resgatar. Então, logo após a subida de Moisés e Elias, Simão Pedro chega perto de Jesus e fala: Mestre, bom é que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para o Elias. Jesus ficou compadecido, porque essas criaturas já estavam na dimensão espiritual, não precisava de cabana, né? O mestre ficou compadecido, mas uma voz misteriosa, para mim é Deus, não? Disse: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Do nada, naquele local, aí o Simão Pedro dando palpite, e aí essa voz fala isso: Este é o meu filho bem amado, a ele ouvi. Filho de Deus, é Deus que deu o recado. Ouvi Jesus. Mas até hoje a humanidade, a gente está sabendo que não ouve. Vocês percebem? Veja aí tudo que acontece no Ocidente, no Oriente. Veja aí. Gente, esse povo, Palestina, Irã, Iraque, eles têm dívida 4.000 anos. Eles estão em conflito, não se acertam. Vamos saber por quê. Só Deus é que sabe, não? Os discípulos, ainda não refeitos, são tomados de medo com essa voz. Mas que voz é essa? A grandiosa revelação fora feita. Jesus estivera em toda a sua glória e eles foram testemunhas silenciosas e emocionadas do acontecimento incomparável. Porque a transfiguração, ele se modificou totalmente, ficou com mais luz, as vestes, não trocou de roupa, as vestes mudaram para branco, tudo era luz. Isso foi a transfiguração. Transfiguração, mudança de figura, entende? E eles viram isso. Pedro se reportava mais tarde a essa metamorfose do mestre, essa mudança, testemunho insofismável em que fundamenta sua fé. Jesus, no entanto, exigiu de todos silêncio. A verdade tem que ser dosada para o entendimento da argila humana. Aqui eu vejo uma orientação para nós, bem importante. Por quê? Quando nós estamos conversando com alguém e que um altera a voz, você silencia. Porque o outro não vai ter com quem dialogar. E se é uma coisa desagradável, acaba aí. A verdade tem que ser dosada para o entendimento humano. Tem que ser, é devagar. Não adianta gritar, cala a boca, senta aí. Não adianta. Que coisa, não? Mais tarde, João, ao escrever os ditos do Senhor, iniciará a sua narrativa
evocando a cena inesquecível. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, o João, que era o discípulo mais querido, aquele que não sofreu, morreu de velhice, entende? Cuidou de Maria até os finalmente dela, mas ele era muito doce e era o mais querido do mestre. E aqui, ele, quando ele escreveu, ele contou isso, que o que ele via, a vida, era a luz dos homens, a luz que resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Por quê? Porque até hoje o povo não mudou. Por que nós estamos teimando? O espírita, ele precisa fazer a sua parte nesta caminhada. Não tem jeito. Vanessa Prado, Juninho, boa noite, querida. O filho lindo, hoje dei um abraço nele. Elza Lourusso, boa noite. Giovana Pinto, boa noite, querida, boa noite. Então, vocês vejam que a Amélia colocou primeiro Jesus na planície, curando o rapaz, depois no Tabor, com tudo isso daí. E aí, no Tabor, Jesus fala, desçamos. Quer dizer, estava lá. Não poderíamos aqui demorar-nos, indaga Simão, porque o ambiente era delicioso. Só eles, vibrações fortalecedoras, a chegada de Elias, a chegada de Moisés, espíritos evoluídos, não é? Então ele pergunta, não poderia a gente ficar mais um pouquinho aqui? Aí Jesus disse, é necessário descer. Busquemos os que não dispõem de forças para subir. Os homens necessitam de nós. A nossa é a glória deles. Para eles sejam nossas alegrias e para nós as suas dores. Quer dizer, quando eu chego lá, eu vou ser a alegria daquele povo. Vou tentar curar isso. Mas, no entanto, as dores dele constituem a minha tristeza. Porque é assim, você sabe que você pode ajudar alguém, você ajuda. Aí você começa a pensar no que a pessoa está passando, você fica triste. É assim. Depois da comunhão com os céus, a convivência entre os que demoram na terra, o paraíso seria para nós estranho presídio, sem aqueles que, no âmbito das aflições, anseiam pelo país da liberdade. Desçamos. Os homens para quem eu venho nos esperam. Ele não veio, aí você volta, você vai para o Evangelho se você quiser. O meu reino não é desse mundo, ele não veio para os ricos, não. Ele veio para os simples, para os ignorantes, para os pobres, para os doentes. Não? Na descida do Tabor, confabulam, conversam. Rabi, mestre, indagam receosos. Dizem os escribas que é mister que venha primeiro o Elias. Bom, isso aí eles perguntavam para Jesus todas as coisas possíveis, né? E Jesus disse, Elias já veio e não o conheceram, mas lhe fizeram tudo quanto quiseram. Mataram. Assim farão também padecer o Filho do Homem. Jesus sabia que ele seria crucificado. E ele disse, o Elias já veio, mas como? Lembra, não sei que dia que a gente comentou aí,
que a Salomé pediu para Herodíades e o Herodes. Herodes pede, dança para mim, princesa, aquele bacanal. E o nosso João Batista, não pode, adúlteros. Eles ficavam doidos. Aí dança, pede o que você quiser. Aí a mãe pede a cabeça de João Batista, pelo menos ficamos livres dele. E aí então, realmente, trouxe a cabeça na bandeja. Mas veja que hediondez, que povo, que época, não, gente? Mas não vai longe. Um moço não matou a esposa, que era cantora gospel. Que é isso? Que mundo é esse, Jesus? Se a moça era cantora gospel, era isso, era aquilo, por quê? O que deu nesse homem? Percebe? Ainda estamos no mundo de expiação e provas. E vai depender de nós para ir para a regeneração. Então, está aqui. Elias já veio, fizeram o que quiseram, também farão isso com o Filho do Homem, com o Filho de Deus. Então, entenderam os discípulos que ele falara de João Batista, que foi o precursor de Jesus, não? A nova revelação de ser Elias João Batista, renascido, surpreende os companheiros que começam a compreender os inescrutáveis desígnios do Pai, de Deus. Ele começa, ele mandou matar bastante, cortar a cabeça, plantou, vai colher, vai passar por isso. Por isso que é uma luta para entendermos a transformação moral, a nossa mudança interior, plantar em nossos corações o amor verdadeiro, divulgar a doutrina espírita, a maior caridade. E aí tem todas as casas no município que você pode colaborar se quiser. Então, os espíritos estão estuantes de felicidade. Há festa em seus corações. Jesus e os discípulos continuam descendo o Tabor. O dia esplende. Os acontecimentos são sóis em suas almas, como também na nossa. A plataforma do Tabor fica para trás. A planície imensa se estende. Lá estão as criaturas sofredoras, ansiosas, aguardando, esperando o Mestre. Amedrontados, os discípulos se revezavam. Por quê? Eles também tinham mediunidade e viam com nitidez espíritos das sombras. E um falava, um deles, afasta-te, Satanás, enquanto você pode. Filho das trevas, semente de Belzebu, bradava Tadeu, com a voz rouca e os olhos jetados. Por que és abandonado tua vítima? Por quê? Por quem és? Por que não abandona a tua vítima? Decaído, imundo, vocifera, pálido e suarento, deixa o Natanael sozinho, volta para o seu mundo. Quer dizer, havia a infiltração dos espíritos inferiores, mesmo ali com Jesus. E os discípulos todos ficavam aflitos também. Curiosos, se acercavam dos gritadores, enquanto o endemoniado, como se multiplicasse as forças que o vampirismo espiritual consome, mas se debate no solo e corcoveia exasperado e ameaça o débil corpo em convulsão. É o próprio Dibuque, soluça desanimado Felipe. Nada conseguiremos, porque ele faz tudo o que ele quer.
Onde andará o mestre para dar uma situação, arrumar essa situação? Onde andará? Onde andará? Será que não vem nos socorrer? Não sabe ele da nossa aflição? Olha aí, Natanael decaído, obsediado, às sombras do Satanás, falava essa língua, não? Então, entreolharam-se, estremeceram, enquanto o obsediado espumege e debate. O cara não sai, não? Falam todos de uma vez, gritam, mas vendo o mestre e os companheiros que chegam à charneca das misérias humanas, correm aflitos e o saúdam. Aí Jesus diz, o que é que discutis com eles? Aí Jesus fala serena e amorosamente, mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito imundo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o e ele espuma, range os dentes, vai secando. Eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. Se podes, apela o pai, salva o meu filho. E aí ele diz, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Aí eu lembro bem do meu pai, que acreditava tranquilamente que naquele local, com vários médios, ia acontecer, e nunca mais minha mãe teve nenhum problema, entende? Então, é isso aí. Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus se comove, o semblante sereno expressa toda a angústia do seu espírito. Sem qualquer mágoa, fita os companheiros medrosos e fala com veemência e compaixão. Vocês têm que compreender as fraquezas dos convidados e retirá-los com a semente da boa nova. Não adianta gritar. Tem que falar, olha aqui não é o seu lugar, segue com Jesus, segue com... É o que se faz na casa espírita. Nova orientação, olha lá, sua mãe está reclamando que está com saudade de você, você precisa ir, não? Então, como a justificar-se a si mesmo e aos outros, Judas tenta esclarecer. Fizemos tudo quanto nos ensinaste e nada conseguimos. Aí Jesus, até quando vos sofrereis e estarei convosco? A indagação fica no ar sem resposta. A arrogância da fraqueza é mais petulante do que a vaidade da força. Isso quem falou foi o Judas. Até quando você vai sofrer e nós temos que estar com você? Não? O sinal do fracasso no orgulho é como a chaga de fogo a queimar. Exatamente. O orgulho é uma chaga terrível. Você sabe o que você fez de feiura e não cede. Por quê? Porque o orgulho não deixa. Você se sente o melhor do mundo, o maior. Isso acontece conosco. E precisa domar essa tendência. O orgulho, a vaidade e o egoísmo. Nunca achar que você é o melhor, é o maior, é o que manda. Não. É importante entender isso. O orgulho. Então, o sinal do fracasso é como chaga de fogo a requeimar. Espírito mudo e surdo.
Pálido e fraco, o moço sorriu, o filho do Nataniel. Havia gratidão sem palavras. Ele beijou a mão de Jesus e, conduzido pelo Pai, com muita alegria, seguiram ambos rumo ao lar. À noite, quando o zimbório se vestia de estrela brilhante, ainda sob o impacto das manifestações do Mestre no Tabor e na planície, Simão, traduzindo possivelmente a visível inquietação, Simão Pedro, aproximou-se de Jesus, que meditava, e perguntou, emocionado: por que não puderam eles expulsar o espírito imundo? Por que eles não puderam? É só o Senhor chegar e conseguiu. Resposta: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser em oração e jejum. Oração, a gente está falando sempre, sempre. Tem um desconforto em casa, cala a boca, faz silêncio, oração, Pai Nosso. Não tem jeito, filhos, não tem jeito, e é assim que nós vamos aprendendo. Desejando, no entanto, utilizar o momento para melhor instruir os companheiros, Jesus esclareceu. E é para nós. Vamos lá. Antes de tudo... Oi, Célia, amada, linda. Antes de tudo, é necessário compreendamos que os espíritos imundos viveram antes, homens que foram, homens que continuam sendo, só que praticaram, certo? Ações desnecessárias, e aí fica nesse mundo conturbado, que nós estamos vendo lá os tipos de mundos, eles estão nos mundos primitivos, estão lá na ruindade, não? E aí diz, enganados como se deixaram conduzir no corpo, prosseguem enlouquecidos fora dele. Por quê? Porque enquanto na matéria, vão beber, vão fumar, vão comer, vão drogar, sexualidade exacerbada, não tem importância, não tem importância. Nunca pensando na vida futura, nunca pensando que é o que mais Jesus cobra de nós, pela nossa transformação moral. Então, se não caminharmos nesse caminho, nessa trajetória melhorada, vamos ficar perdidos igual eles, ficam enlouquecidos. Por quê? O que fizeram do corpo está acontecendo no perispírito e no espírito, não? A morte não os transformou. Jesus está explicando. A morte não modifica ninguém. Você, quando desencarnar, vai o que você é. Vai levar no perispírito as tendências más, boas, tudo, tudo, tudo. Então, aquele povo não sabia nada disso e não mudou nada. Viajores do tempo são os que fizeram, ligados mentalmente às reminiscências das ações, demoram-se, sofrendo-as, irmanadas aos que amaram, vinculadas àqueles que os fizeram sofrer. Está aí. Conforme se caminharmos nesta reencarnação, meus amores, será a nossa chegada no mundo espiritual, porque a vida continua. Então, esses daqui não fizeram o que tinha que ser feito. E Jesus continuou. Por essa razão, a boa nova, que é o Evangelho, é um hino de amor e perdão. Amor indistinto e perdão indiscriminado. Se vai trabalhar agora, você, Valderez, Célia, Giovana,
Vamos trabalhar o amor, a paciência, a tolerância. Vamos ouvir essas falas maravilhosas do Mestre. Vamos auxiliar os pobres na medida da nossa condição. Vamos ser, como diz a Maria Angélica, vamos ficar contentes com tudo que nós temos e o que não temos. Entende? Pensa bem. Quando jogaram minha mãe jogou o prato de macarrão meu, eu, gordinha, queria comer macarrão. Mas minha mãe jogou, tem veneno. Então, tem que entender essa passagem. Se eu não tivesse vivido isso, eu não saberia passar para você desta forma que Jesus está falando. Você já foi pior. Hoje já está melhorado. Graças a Deus. Já está. E o que falta? Ah, dona Valderez, eu não tenho tempo de ir no centro. Ah, não é verdade. Não é verdade. Todo mundo acha o tempo para fazer a unha, fazer o cabelo, ir ao médico, e não sei o que mais. Espera, escolhe. E para mim está sendo um problema a segunda-feira, porque meu marido não quer ficar sozinho. Eu vou ver quem fica com ele para poder ir. Mas, olha como eu vou arrumando uma forma de trabalhar a doutrina que estou fazendo. Sexta-feira e hoje. Quer dizer, uma comida dele, faço tudo certinho e corro para cá. É isso aí, amor, é isso aí. Aí Jesus disse, ó, não vai esquecer, hein? Por essa razão, a boa nova é um hino de amor e perdão. Amor indistinto e perdão indiscriminado. Novamente, Jesus silenciou, envolveu os amigos num olhar de bondade e concluiu: todos esses são nossos irmãos da retaguarda, perdidos na ilusão das carnes e que teimosamente pretende continuar. Espírito quer comer, espírito quer beber, existe, claro, mas não é essa orientação da doutrina kardecista, não. Vai para a mesa mediúnica, bonitinho, você precisa de Deus, olha, seu pai Deus, vai com essa pessoa, normalmente tem espíritos maravilhosos de plantão e leva, é essa conversa, não? Então ele diz mais, essas criaturas não se prepararam para a verdade. E será que nós estamos nos preparando para a verdade? Que a vida continua, e se formos felizes é pelo que fizemos, e infelizes, está tudo aí, super esclarecido. Então vamos lá. Não se prepararam para a verdade. Em razão disso, que a mensagem da vida não se reveste da indumentária fantasiosa do agrado geral. É semente de luz para a fecundação do solo do espírito. Não adianta roupa bonita, não, é aqui. Diante, pois, deles, possessos, olha só a oração do amor infatigável e o jejum das paixões conseguem mitigar a sede em que se entredevoram, entregando-os aos trabalhadores da obra de nosso Pai, que em toda parte estão cooperando com amor incessante. Planeta Terra. Há muitas moradas na casa de meu pai. Todos os planetas, Saturno, Urano, sei lá, moradas diferentes. Mas nós também temos as moradas espirituais no planeta Terra, nosso lar. Tem até um local para os animais, para as crianças pequenininhas. Bom, outra hora a gente fala disso. Aí, ao último recado. Se amardes, ao invés
se desejar de socorrer e não apenas expulsar, tudo fareis, pois que tudo quanto eu faço, podeis fazê-lo, e muito mais, se o quiserdes. Olha, gente, vamos lá, vamos refletir. Então, se me amardes, tudo fareis, pois que tudo quanto eu faço, podereis fazê-lo, e muito mais. No leve ar da noite, bailavam suaves brisas, espraiando para o futuro a palavra de Jesus, como antevisão gloriosa para os dias porvindouros da humanidade. E até hoje tem gente, não é? Olha, não falei da França, que não fala de Jesus. E quantos outros do Oriente? Vamos trabalhar. Rapidinho, uma prece. Que lindo, né, gente? Quanta lição, quanto, meu Deus. Deus de amor, agradecemos pela memorável noite, pela manhã indescritível, pelos trabalhos alvissareiros de todos os nossos irmãos do Centro Espírita, Francisco de Assis, Amor e Caridade. Agradecemos tudo. Mas Jesus, tem compaixão de nós. Tem compaixão dessa humanidade sofrida. Tem compaixão. Precisamos da tua paz. Paz em todos os locais, em todas as cidades, os estados, os países. Paz, paz. Na terra aonde o Senhor pisou. E muita paz, muita paz, muita paz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por essa noite de amor. Fiquem com Deus. Meu carinho, meu amor. Vamos estudar mais, praticar a caridade.